Voltamos então. Estávamos falando do processo, então, com as ideias do Estado Social. Só que aí o que aconteceu? O Estado Social não conseguiu entregar aquilo que ele tinha prometido. E então a própria noção de processo do Estado Social ficou bastante comprometida. Buscou-se então a construção de um novo modelo que viesse então corrigir tanto os problemas do Estado, do modelo do Estado Social de processo, mas também aqueles vícios que tinham sido originados lá da fase do liberalismo processual. Surgem então, seguidas uma da outra, as duas ideias, as ideias de processo como contrato e como quase contrato. Quando a gente pensa na ideia do processo como contrato, é basicamente a existência de um acordo prévio entre as partes que estão envolvidas nesse processo. Então, as partes concordariam, as partes anuiriam como forma de dar à decisão judicial a coercitividade, a imperatividade necessária para que surtisse os seus efeitos. Essa ideia de as partes, da imperatividade da decisão judicial ficar condicionada à concordância das partes prejudicou bastante essa ideia, razão pela qual a ideia do processo como contrato foi então afastada, dando lugar à ideia de processo como quase contrato, aonde cabia somente ao autor concordar com a imperatividade dessas decisões, tá? Ambos os modelos, tanto de contrato como de quase contrato, tiveram forte influência do processo romano, principalmente as fases da legislationes e também do processo per formula. Mas ambas as noções de processo também foram superadas porque elas se mostraram inadequadas, tá? No século XIX, em 1868, o autor Oscar von Billow fez então a publicação da obra que chama Das Teorias das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Billow então trouxe à tona a teoria do processo como relação jurídica. Billow não foi o primeiro a encarar o processo como uma relação jurídica, mas foi com ele que a teoria tomou destaque, portanto, isso acabou caindo na conta dele, tá? Essa ideia do processo como a relação jurídica, ele então foi assim um marco para a autonomia do direito processual. E o que Billow dizia basicamente, né, o que tinha de mais relevante dentro dessa obra dele de 1868, é uma coisa que para nós é muito importante, que é a distinção entre a relação processual e a relação material das partes. Então, para Billow era muito importante que a gente visse que existem duas relações separadas. A relação material, que estava ligada ao conflito, e então tinha essa natureza que na maioria das vezes nós vemos que é individual, e também uma outra relação processual, que é uma outra relação, que é a relação processual que tem natureza pública, tá? Então essa relação jurídica, ela tem natureza pública e que está em constante movimento, ao contrário da relação de direito material, que era mais estática. Tá? Então, tudo aquilo que a gente comentou sobre o processo ter essa ideia de movimento, da diferença entre as relações material e relação processual, né? As normas de direito material e as normas de direito processual, toda essa discussão começou aqui na obra de Billow no século XIX. Tudo bem? Billow também, nessa obra, ele falou sobre a questão dos pressupostos processuais. Então, ele falou sobre aqueles requisitos mínimos que têm que ser respeitados para o surgimento da ação, para que a gente considere que a ação é existente, para que a gente verifique a questão da distribuição da carga probatória entre as partes, quem tem que provar o quê, a quem cabe o ônus de provar as alegações, tudo bem? Tudo isso, então, veio da obra de Billow. O professor Rosemiro, que é um grande processualista mineiro, ele vem, então, comentar uma questão a respeito da teoria de Billow, que é o seguinte: os defensores da teoria de Billow defendem que
o processo é uma relação jurídica e que a jurisdição é o instrumento dela, que você tem a jurisdição, que nós já estudamos previamente, tem vídeo inclusive lá no YouTube, para quem não assistiu, nós temos, se não me engano, 3 vídeos revendo tudo que a gente falou de jurisdição. Então, os defensores da teoria de Bilow falam que a jurisdição é o instrumento da relação jurídica processual. E aí Rosemiro fala, não, isso está errado, porque para o professor Rosemiro Pereira Leal, não é a jurisdição que é instrumento do processo, que na verdade o processo ele vem legitimar a jurisdição, ou seja, a jurisdição somente será constitucionalmente legítima se ela se der com o processo. Tudo bem? Isso porque, se você pensar nessa teoria do processo como relação jurídica, nós vamos ter uma noção de processo que ela não é compatível com o nosso contexto da ciência processual. Nós estamos aí num momento em que a ciência processual ela tem que estar fortemente ligada às questões democráticas, às questões constitucionais. E aí, na teoria do processo como relação jurídica, a gente vislumbra uma situação em que há submissão das partes a um julgador, como se o julgador tivesse numa posição de supremacia em relação às partes, como se ele fosse mais do que as partes. E aqui, na nossa concepção de processo, isso é completamente inadequado aos nossos valores constitucionais. O juiz, o magistrado, a jurisdição em si, ela não está numa posição de superioridade aos envolvidos. Na verdade, o processo que é adequado ao nosso Estado constitucional, ele traz aquela figura de as partes participarem de igual para igual na construção da decisão, para que essa decisão seja o mais adequada e o mais justa possível e consiga, com sucesso, resolver aquela controvérsia. Tudo bem? Então, a gente vai ter a ideia de que a legitimidade da decisão ela está intimamente ligada à forma democrática, à forma participada deste processo. Se o processo não permitir essa participação, e aí a gente começa a pensar lá nas ideias de contraditória e ampla defesa, se não tiver essa participação dos envolvidos na controvérsia, na construção dessa decisão, essa decisão não será considerada uma decisão legítima sob o ponto de vista constitucional atual. Tudo bem? Após, então, a teoria do processo como relação jurídica, nós tivemos uma outra teoria, que é a teoria do processo como situação jurídica, que foi, então, proposta por Goldschmidt no início dos anos 1900, por volta de 1925, tá? Essa teoria, ela é basicamente uma teoria em que colocava a demanda judicial como um duelo entre as partes. E o grande problema dela é que o magistrado não teria o compromisso de tomar a decisão com base naquilo que estava inserido no processo. E então isso provocava uma enorme insegurança jurídica. E então, em razão desses defeitos na teoria, ela foi rapidamente superada, não servindo então à sociedade. Vem então uma nova teoria, que é a teoria do processo como instituição jurídica, de Jaime Guasp, tá? Por volta de 1940. Nesse contexto, então, da teoria do processo como instituição jurídica, basicamente o processo, né, a finalidade dele era resolver pretensões sociais, né? O inconformismo social seria levado ao órgão público e esse órgão público tinha o dever de ir lá e pacificar essa questão, tá? Essa linha de processo ela foi muito importante porque ela veio romper com a ideia lá do processo como relação jurídica e trouxe o processo como instituição como se, uma forma de solucionar as pretensões das pessoas, as insatisfações sociais. Então, isso era levado ao conhecimento do órgão judiciário para que ele, então, fizesse o seu dever, tá? Posteriormente a essas teorias, nós tivemos, então,
a forte influência de um autor que chama Hélio Fatsalari, que é então o objeto do nosso próximo vídeo. Até lá!